Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma revisão então da nossa quarta aula intitulada Tecnologia da Biologia Celular e Molecular. Então, nessa aula a gente teve a oportunidade de discutir como que a gente estuda a célula, né? E quando a gente estuda a célula, a gente está estudando o tecido e está estudando os órgãos. É muito importante a gente conhecer alguns passos do estudo das células, porque ele vai ser muito importante para o estudo dos processos patológicos e saber como a gente atua, né, num laboratório, trabalhando, investigando, né, processos patológicos, né? Principalmente na rotina de análises clínicas com aquele pessoal que pode seguir por essa carreira. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que um tecido ele é um emaranhado de células, né? O tecido biológico é um emaranhado de células, todas conectadas, interligadas e interagindo. E a coisa mais importante quando a gente faz um estudo de um tecido, de um órgão, é que a gente, ao estudá-lo no microscópio, por exemplo, nós estejamos vendo exatamente aquilo do momento onde ele foi retirado, do momento que ele foi tirado e coletado. Se tiver qualquer alteração na amostra, né, a gente chama de espécimen, qualquer alteração que deturpe aquele tecido do momento que a gente tira até a gente observar, como é que a gente vai poder inferir sobre o resultado, sobre aquilo que a gente está avaliando? Então, isso a gente chama de artefatos, né? Quando ocorrem alterações nas amostras e a gente denomina isso artefato. Então a gente tem que diminuir o máximo dessas ocorrências de artefato com processamentos adequados para cada tipo celular, né? O procedimento mais utilizado, como a gente discutiu para o estudo dos tecidos, é o microscópio, né? Em especial o microscópio de luz, né? Que é muito utilizado para avaliação de cortes histológicos, tá? Ele tem esse nome, microscópio de luz, porque ele utiliza a luz para fazer a luz passa pela amostra que está cortada super fininha e corada, permitindo então que a gente tenha contraste suficiente para identificar as estruturas que estão sendo observadas. Algumas células não precisam, já são transparentes demais, não precisam de muito processamento, mas se você for trabalhar com fígado, com pele, com rim, né, osso, você vai precisar de um processamento mais específico para cada tipo de tecido. Então, como é que a gente estuda esse tecido? A primeira coisa é a gente tem que fatiar esse tecido, cortar ele, né? E a gente tem que obter ele num estado ultra fino para que a luz passe por ele, né? E a gente usa um equipamento chamado micrótomo, né? Mas para que aquela amostra biológica vá para o micrótomo, antes ainda precisa de diversos passos de, de preparação de amostra para a microscopia, tá? Então vamos falar aqui de algumas dessas etapas. A primeira sempre chama atenção a etapa mais importante, uma das etapas mais importantes, que é a de fixação. Tem essa ideia porque ela fixa, ela mantém a amostra na condição em que mais próxima do momento que ela foi tirada. Então, geralmente é o formol. A gente coleta, por exemplo, uma biópsia, um tecido qualquer, numa necrópsia, ou em outra situação, pega, tem que colocar imediatamente o formol. O formol vai vai criar pontes entre as proteínas estruturais da célula, mantendo aquilo ali o mais duro, mais resistente e imutável possível. Essa é a ideia. Tá? Uh, Depois do processo de fixação, a gente passa pelo processo de inclusão, que é colocar essa amostra numa forma com cera, tá? Com parafina, para que a gente consiga então fazer aqueles cortes no micrótomo, como eu mostrei anteriormente. Então essas etapas são diversas, né? Então, de uma forma geral, a gente tem uma etapa de desidratação, tá? E depois de clarificação das amostras, né? Nesse slide aí vocês vão conseguir ver essas etapas descritas, né? Vocês vão ver que são
várias etapas com diferentes passos, com diferentes durações. O importante durante muito tempo se fazia isso à mão, tá? Numa rotina de laboratório. Hoje em dia você já tem um equipamento que é um banho automatizado que já faz todas essas trocas, né? Vai trocando, percebam como o álcool vai aumentando de concentração até desidratar absolutamente a amostra, tá? Logo depois essa amostra então vai ser colocada numa forma, tá? Existem diversos tipos de forma, esse é um tipo dessas formas, né? Esses 4 de Leuckart, onde a ideia é você fazer tipo um cubinho de gelo de parafina, né? E dentro dessa parafina é colocada então a amostra biológica. Depois que a parafina vai endurecer, você pode pegar essa parafina, esse bloquinho com parafina, fazer todas as identificações necessárias e prepara então para que seja feito os cortes, o fatiamento no equipamento para obter os cortes com o tamanho indicado. Cada tecido vai ter um tamanho indicado, isso é muito importante a gente saber, né? Então, após, é importante a gente fazer então a coloração. A maioria dos tecidos vai pedir uma coloração. A coloração mais clássica que a gente tem é a eosina e hematoxilina, tá? E elas interagem de diferentes formas com as diferentes regiões das células, tá? Então, no livro vocês vão poder ler direitinho como é que se relacionam essas relações, os corantes com as relações, com os os espaços celulares. A microscopia óptica, né, que a gente vem dando ênfase aqui, é a microscopia baseada em luz, tá? Ela é muito importante porque ela é a mais prática, é a mais utilizada, tem rotina, na própria rotina clínica. Tá? O objetivo da microscopia óptica, então, é fazer uma ampliação que geralmente chega até 1000 vezes, tá? Em espécimes onde a gente consegue ver bastante coisa, mas já não consegue ver muito organela, tá? Para a gente ver organela, a gente precisa de mais aumento. Tá? A microscopia óptica ela tem vários tipos, tá? Que a gente discutiu, e no livro estão todos bem descritos, e aqui eu coloquei algumas imagens para vocês poderem acompanhar. A microscopia óptica ela é fantástica, ela é acessível, só que ela tem limitações. Essas limitações, para serem sanadas, elas precisam, que é essencialmente ampliação, né, um aumento do que a gente consegue ver, depende também muito de um salto de equipamento e salto de dinheiro, espaço e preparo, né? Então, já não é uma técnica que tu vai ver numa rotina de um dia a dia de laboratório, que é a microscopia eletrônica. Existem os dois tipos, a de transmissão e a de varredura, que dão diferentes tipos de imagem que podem então nos dar diferentes aspectos, poderes de observação da célula. Depende do que tu está querendo ver, do que está querendo analisar, você vai escolher a microscopia ideal para você. Né? Então, aqui, por exemplo, a microscopia eletrônica de varredura, que sempre vai mostrar uma questão mais de superfície, de relevo tecidual. Né? Existem outras microscopias, por exemplo, como a confocal, que faz cortes da célula e depois monta, e tudo isso associado com anticorpos nos permitem várias avaliações muito específicas, né? Como vocês podem ver nessas imagens aqui, a gente utilizando marcadores fluorescentes para diferentes moléculas dentro da célula, a gente consegue fazer uma interpretação fantástica do que a gente está olhando. Outra oportunidade que a gente tem também na biologia molecular é quebrar a célula nos seus diferentes pedaços, né? Então, podendo então investigar cada pedacinho de uma forma diferente. Então, aí a gente pode, por exemplo, aqui nessa técnica de fracionamento celular, a gente pode separar mitocôndrias, vesículas, organelas, etc., dando maior poder de compreensão daquilo que a gente está investigando. Tá? Então, essa foi então a revisão da nossa aula. Acompanhe o livro, essas aulas são todas baseadas nos livros, e é ali que vocês vão achar os pormenores. Um abraço a todos.